aqui e sou responsável por compartilhar um texto da palavra do Senhor com vocês. E a minha oração inicial ali foi: Senhor, me ajuda na minha limitação, e que esse texto ele tenha uma real importância para nós, que ele possa, como o Tiago orou aqui, incomodar o nosso coração, que às vezes fica muito tranquilo, né? Como se nada tivesse acontecendo, como se tivesse tudo às mil maravilhas. Esse texto que nós vamos ler hoje, irmãos, ele dá continuidade ao estudo do livro de Malaquias. Nós estamos no capítulo 2 de Malaquias. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 2. A partir do versículo 1. E a nossa leitura vai ser feita até o versículo 9. Tem gente procurando ainda? Todos acharam? É? Então vamos à leitura, irmãos. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu conserto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, o conhecimento, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o conserto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Bom, meus irmãos, se vocês observarem aí, algumas Bíblias têm um título, não é? E nós poderíamos, a partir desse título, criar outros títulos, não é? Aqui, nesse capítulo 2, a gente vai perceber como Deus está irritado. Novamente, ele continua falando sobre a sua irritação com os sacerdotes. Eu sei que o Minguinho já falou alguma coisa
sobre isso, mas eu queria reforçar isso, irmãos. Esta palavra, não é? O livro de Malaquias praticamente é dedicado, é direcionado aos sacerdotes, não é? Eu queria enfatizar um pouco isso, porque não é uma repreensão a princípio para o povo, porque o povo estava muito desorientado, o caminho do povo estava desregrado, etc. e tal, mas era consequência da falta do serviço dos sacerdotes. Então eu quero reforçar aqui o papel dos sacerdotes. Da onde vem o sacerdócio? Porque Deus faz menção aqui da figura de Levi. Vocês repararam aí? Tem um Levi aí. Quem é esse Levi? Alguém sabe me informar? Não, quem é Levi? Sim, Levi, eu acho muito interessante esse caminho que eu vou fazer aqui, irmãos. Eu quero não complicar, eu quero traçar um caminho aqui para identificar o que Deus está requerendo dos sacerdotes. Então ele diz assim: então, vocês estão indo contra tudo que eu pedi. Vocês saíram fora daquela aliança, daquele concerto que eu fiz com Levi. Então, esse concerto, quando se refere a Levi, não é exatamente a pessoa de Levi, mas aos descendentes de Levi, a tribo de Levi. Então é como se Levi representasse a tribo, e Deus escolheu a tribo de Levi, que era o terceiro filho de Jacó. É o terceiro filho de Jacó, não é? E interessante que antes de Levi, nós não vemos, a não ser quando Abraão, muitos anos antes, não é? Ele se encontrou com um sumo sacerdote chamado Melquisedeque, que é completamente uma linhagem diferente, não é? E a gente vai aprender várias lições aí com o tempo a respeito do sumo sacerdócio de Melquisedeque. Jesus, ele é alguém colocado na posição, né, como se ele fosse um descendente do sumo sacerdote Melquisedeque. Mas voltando para Levi, Levi é o terceiro filho de Jacó. Então, no seu tempo, no vigor dos seus dias, não é? Levi aprontou muitas coisas erradas, fez muitas coisas erradas. Eu anotei algumas que ele fez, por exemplo, os filhos de Jacó tinham uma irmã, e essa irmã, ela foi, hoje diríamos, ela foi violentada. E quando os filhos de Jacó souberam, principalmente Levi, ficou sabendo disso e foi se vingar, não é? Daquele que praticou essa tragédia na família de Jacó. Então, Jacó fez um acordo com a família do rapaz, que maltratou, não é? Que violentou a filha. Fez um acordo: então vamos fazer o seguinte, vamos casar esses dois aí.
Então, esse foi o acordo. Só que Levi encabeçou uma traição desse acordo. Ele foi, armou um esquema e matou o rapaz e quem estava com ele, né? Então, esse Levi, ele é um enganador, porque ele traiu o que Jacó se comprometeu a fazer, como pai da família, né? Então, ele traiu o acordo do pai, ele matou. Então, ele era um assassino, um homicida, não é? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dele. Sim, ele foi um saqueador, porque não bastou matar aquela família do agressor, não é? Ele matou e saqueou os animais da cidade. Então, eu até marquei aqui, não é? Ele foi enganador, violento, homicida e saqueador. No final da vida do seu pai, o seu pai Jacó, lança essa palavra é pesada para a gente aqui, né? Uma maldição. Jacó não abençoa Levi, não é? Mas ele amaldiçoa, não só ele, mas também a sua descendência. Só que Levi, os descendentes de Levi, só para a gente encurtar a história aqui, quem são os descendentes de Levi? Joquebede, seu marido, não é? E aí nós conhecemos, sem citar mais nomes, os descendentes de Levi: Moisés, Arão e Miriam, não é? São descendentes, só para informação, né? São descendentes. Certamente houve um caminho que Deus escolheu para que Arão, que é descendente da tribo de Levi, não é? Ele fosse consagrado ao Senhor para o sacerdócio mais tarde. Então, nós já temos alguns nomes interessantes aí, não é? Os filhos de Arão. Arão teve 4 filhos: Nadab, Abiú. Olha só, gente complicada. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, quando Arão ele é consagrado ao Senhor para o sumo sacerdócio, os seus filhos seriam sacerdotes, e eles cuidariam então da parte religiosa de Israel. E aí o que acontece? Assim que são consagrados, os filhos, não só Arão, mas os seus filhos, Nadab e Abiú, eles entram no tabernáculo, que aí já existia o tabernáculo, e eles entram no tabernáculo, diz o texto, com fogo estranho. E lá dentro, eles achando que estavam fazendo um serviço a Deus, eles foram fulminados por Deus, os dois, não é? Existem algumas conjecturas, o que será que é esse fogo estranho? Não é? Alguns estudiosos acham que eles se embriagaram e entraram no tabernáculo bêbados. Outros acham que fogo estranho significa que a procedência do fogo, porque
para entrar no primeiro recinto, chamado Lugar Santo, havia o candelabro, havia a mesa dos pães, o altar do incenso. Então, o candelabro, ele tinha que ser aceso, assim que os pavios, não é, eles acabavam, tinham que ser trocados, o azeite, o pavio. E para acender novamente as lâmpadas, eles tinham que pegar fogo do altar do sacrifício que ficava lá fora. E todo dia eram realizados sacrifícios, então fogo e brasa estavam no altar. Então o fogo teria que ser tirado do altar do holocausto e acender as lâmpadas. As brasas teriam que também ser lá, porque tinha um incensário, onde eles entravam e jogavam aquelas brasas no altar. Era um altar pequeno assim, não é? Mas ali havia incenso. Mas para acender o incenso daquele altar, as brasas teriam que vir lá de fora do Nossa, olha como dá branco às vezes. Do altar do sacrifício, onde os animais eram colocados ali para o sacrifício, ofertas eram colocadas e queimadas ali. Provavelmente, se fogo estranho, é isso, eles pegaram fogo de outro lugar. De repente pegaram o isqueiro, pá, e acenderam ali. Fizeram uma malandragem, achando que Deus não se importaria. Então eles entraram irregularmente, com fogo estranho. Não é? As mais prováveis são essas duas explicações aí. Então, Nadab e Abiú são fulminados dentro do tabernáculo. Não existia templo ainda. O templo só foi construído por Salomão lá na frente, né? Então, mas tinha um altar. Esse altar, então, ele era móvel, ele era montado, depois desmontado, transportado para outro lugar, armado novamente, né? Depois desmontado. Quem cuidava desse serviço eram os sacerdotes, não é? Então, Nadab e Abiú, eu diria o seguinte, irmãos, isso que eles fizeram e o que aconteceu com eles, essa fulminação da parte de Deus, se dependesse só dos dois, o sacerdócio araônico, que tinha a ver com Levi, porque Arão era descendente de Levi, provavelmente já teria sido exterminado, trocado por Deus, não sei. Mas o Arão tinha mais dois filhos, o Itamar e o Eleazar. Então esses dois, a história diz que eles permaneceram firmes, não é? Então eles continuaram o trabalho sacerdotal. Então, quem cuidava da questão religiosa, vamos chamar assim, de Israel? Os sacerdotes. E aí, Arão, ele não era sacerdote, ele era um sumo sacerdote. Qual a diferença entre um sacerdote e sumo sacerdote? O sumo sacerdote, ele é alguém separado para entrar no tabernáculo, para entrar depois da cortina, no lugar chamado Santo dos Santos. Os sacerdotes iam até a cortina, chamado lugar santo, mas o Santo dos Santos era assim, ou lugar santíssimo, era onde ficava a arca da aliança, aquela arca de ouro, contendo lá o maná, né, numa botija,
a vara de Arão e as tábuas da lei, uma arca de ouro, muito bonita, com 2 querubins, não é? Em cima de uma tampa chamada propiciatório. Os sacerdotes não poderiam entrar nesse recinto, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Olha só, uma vez por ano. E quando ele entrava com sangue de um animal sacrificado como oferta ao Senhor, e ele entra e uma bacia com sangue, e desse sangue então ele asperge nas pontas da arca e intercede pelo povo lá ao redor da arca. E registros bíblicos dizem que aquele recinto lá, às vezes, se enchia de uma fumaça chamada por eles de Shekinah, que significa a glória do Senhor. O Senhor se manifestava ali para o sumo sacerdote. Então ele ficava girando, intercedendo pelo povo. E durante algum tempo ele intercedia. E Deus falava com esse sumo sacerdote. Isso não está registrado, mas eu imagino que Deus falasse assim: volte e diga para o povo que os seus pecados foram perdoados. Se o sumo sacerdote não saísse, é porque aconteceu alguma coisa parecida com Nadab e Abiú. Então eles tinham os seus paramentos, as suas roupas, né? E o sumo sacerdote, ele tinha sininhos na sua roupa. Enquanto ele estava girando, o som do sininho estava lá, não é? E também cordas amarradas, ele tinha uma corda amarrada, porque se acontecesse alguma coisa, ninguém poderia entrar lá. Então ele teria que ser de alguma forma resgatado, não é? Sendo puxado pelas cordas, porque houve um silêncio, os sininhos pararam de tocar, não é? Nós não temos registro na Bíblia de algum sumo sacerdote que tenha morrido lá dentro. Eu desconheço, mas poderia acontecer, não é? Então, a partir daí, irmãos, por causa da fidelidade, não de Nadab e Abiú, mas de Itamar e Eleazar, Deus continuou, não é? Vamos dizer assim, liberando o seu amor, a sua graça. Aí, Eleazar, se não me falha a memória, tem um filho chamado Finéias. E é baseado nesse Finéias que o sacerdócio, ele é confirmado mais uma vez. Ou seja, gente aprontou lá atrás, mas houve a continuação do sacerdócio, a fidelidade de alguns e tal. Chega em Finéias. Então, nós já estamos aí na história, na época em que Moisés, ele sobe a montanha, não é, para conversar com Deus durante aqueles 40 dias, e ele sobe lá, quando ele desce tem o bezerro lá, bezerro de ouro, que Arão, inclusive, ajudou a confeccionar. E essa é uma parte bem difícil da gente entender, não é? Como Deus escolhe alguém. Olha, Deus sabendo o amanhã, que Arão ia aprontar, Deus escolhe Arão e os seus filhos e os seus descendentes
para exercer o sacerdócio em Israel. Como Deus, sabendo, escolhe. Então, eu me fiz essa pergunta, né? E a resposta para essa pergunta é bem consoladora. Deus não escolhe perfeitos, porque não existem, mas Deus escolhe pecadores que demonstram arrependimento no decorrer da história. Então, estava Arão ali, o culto já tinha começado, as danças, orgias em torno daquele bezerro de ouro, prostituição, e muita coisa feia ali. E de repente Moisés desce, Deus já tinha falado para ele: vai ver o que eles estão fazendo lá, o arraial como é que está lá. Quando Moisés chega, ele joga as pedras no chão, E então Moisés disse: quem está comigo, vem para o lado de cá. Em outras palavras, se vocês sabem que vocês estão errados, e se vocês se arrependerem, vem para o meu lado aqui. Então, a família de Arão, Finéias, está lá, também os outros, o Eleazar e o Itamar estão lá também. Mas esse Finéias, ele teve um lance com ele muito interessante. Enquanto Moisés falava com o povo lá, esse Finéias viu um homem pegando uma mulher estrangeira e entrando na tenda com ela, para fazer o que todo mundo já sabe. E esse Finéias, revoltado com isso, porque Deus estava transmitindo a sua vontade ali. Moisés acabou de descer, e nessa comunicação, esse casal apronta. Finéias viu o casal, pegou uma lança, entrou na tenda e matou aquele casal. E, assim, Deus estava se revelando de uma maneira muito, eu diria assim, trágica, porque o povo ali, então vem o juízo de Deus, e essa atitude de Finéias configura assim uma fidelidade da família sacerdotal. Não podemos aceitar que Israel se corrompa dessa maneira. Então ele vai e ele mata aquele casal, e a partir daí, diz o texto, a ira de Deus é aplacada. Ou seja, houve a necessidade do derramamento de sangue para que Deus aplacasse o seu juízo, a sua ira, no momento muito triste de Israel ali, ao lado do bezerro, naquela circunstância ali. Então, Finéias demonstrou fidelidade mais uma vez ao Senhor, e o sacerdócio continuou. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque o que nós lemos em Malaquias tem a ver com a infidelidade dos sacerdotes. Deus separou uma família, para que esta família, que era uma família privilegiada, honrada por Deus, que representava a nação de Israel diante de Deus e diante das nações, esse serviço sacerdotal, que era como se fosse uma intermediação entre o povo e Deus, os sacerdotes que cuidavam disso. Então, Deus está lembrando e está falando de uma maneira muito dura, irmãos. Eu talvez não resistisse Deus falar comigo assim. Você, como um pastor
você está aprontando, eu estou irado com você. Sabe o que eu vou fazer? Aquilo que você me oferece lá, o animal manco, não é? Impuro, aleijado, seja lá o que for, o pior do rebanho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o restante que sobrou do sacrifício que você me fez, e mais o esterco desse animal, e eu vou esfregar na sua cara. É mais ou menos isso, na minha interpretação. Deus está muito assim, irritado, furioso, porque um grupo que foi levantado para representar o povo diante de Deus e honrar a Deus nas suas atividades, no seu serviço a Deus, estava fazendo completamente o contrário, não é? A corrupção, como nós vimos na semana passada, a corrupção, a falta, por exemplo, eles, lembra no primeiro capítulo, eles reclamaram, Deus falou assim: vocês estão roubando a mim. E eles ainda tinham cara de pau, falaram: em que nós temos roubado, Senhor? O que nós temos feito de errado? Numa arrogância, não é? E vai chegar no capítulo 3, que parece que essa pergunta Deus faz de novo, não é? Vocês estão me roubando. Aí eles perguntam: mas estamos roubando em quê? Aí vem aquele texto que, se mal colocado, não é? Fica uma coisa muito estranha. Deus diz assim: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. Isso aí, irmãos, não era para o povo. Isso aí é uma chamada para os sacerdotes, porque os sacerdotes, eles viviam do que o povo levava, das suas ofertas, não é? O seu dízimo, toda a colheita deles, ou na criação de gado, era levado lá para o tabernáculo. Parte de tudo que era levado, era um direito dos sacerdotes, né, deles comerem, porque eles não tinham terra para plantar, né? Na distribuição de terras lá por Josué, a tribo de Levi, ela não teria direito a uma terra, não teria direito. Então eles viviam do quê? Viviam das ofertas, daquilo que o povo levava para o tabernáculo. Parte era oferecida a Deus e parte era para alimentar o sacerdócio, as famílias dos sacerdotes, não é? E era assim, foi estabelecido por Deus dessa maneira. Vocês não vão plantar, vocês não vão trabalhar secularmente, vocês vão cuidar aqui da minha casa, vocês vão cuidar da vida espiritual do povo, e vocês serão alimentados pelo povo. Era assim. Então, essa palavra de Deus, essa revolta de Deus, tem a ver com uma corrupção que veio acontecendo no decorrer da história e chegou num ponto que Deus não suportaria mais. Aquilo que os sacerdotes estavam fazendo com o povo, com o que o povo levava, não é? Vocês estão me roubando no dízimo. Por quê? Porque os sacerdotes se aproveitavam de coisas a mais. Eles tinham um limite, mas eles ultrapassaram esse limite, não é? Então, sobrava para quem? Sobrava para o povo. E o povo aprendeu a ser corrupto, porque a liderança espiritual se tornou corrupta. Quem trabalha com comércio,
É uma coisa bem difícil de falar. Há quem diga que um comerciante, um empresário no Brasil, ele vive porque ele insiste, porque é tanto imposto, é tanta taxa. O que mais, Rafinha? Fala aí, você que... Imposto, taxação. Olha aí, né? Tem vários aqui, o pastor Reginaldo, o Sampaio que está ali. Você tem que rebolar para não passar fome, porque o governo mais tira do que oferece, não é? Então, o que acontece? É uma forçação de barra, de tanto o governo taxar. Os empresários, eles arrumam um jeito de ter um lucro. E eu entendo que se fosse de uma outra forma, né, os caminhos seriam outros, né, os procedimentos. E eu sei que é difícil. Então você tem que produzir, em cima da tua produção tem taxação, não é? E aí se torna um peso enorme. Então é muito difícil. Por isso que algumas empresas saem do país, né, do nosso Brasil, por não aguentar. Isso afeta quem? O povo. Os empresários ainda têm condições de se manter por algum tempo, não é? Mas sobra para o povo, porque falta emprego. Então, eu estou fazendo uma relação aqui, não é, com o que aconteceu lá. Sacerdócio corrompido. O povo se corrompe. Eu sei que o sacerdote está aprontando lá, ele está pegando parte. Isso já acontecia, irmãos, lá com Eli. O Eli, ele tinha 2 filhos, e ele era um sacerdote. O Eli era um sacerdote. E aí ele tinha 2 filhos. O texto é até engraçado, mas expõe bastante. Eles se prostituíam no lugar onde se devia adorar a Deus, onde era o lugar que se buscava a Deus. Eles se prostituíam lá dentro. Eles pegavam lá o tridente, né, os garfos, tal, e eles colocavam na panela e se apropriavam das partes que pertenciam ao sacrifício. Eram partes que deveriam ser oferecidas e queimadas ao Senhor. Eles pegavam para eles. Isso é apropriação indébita, né? Apropriação indébita. Então, irmãos, chegou a um ponto, só lembrando que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Depois disso, nós temos um silêncio de 400 anos aproximadamente. Ou seja, não há uma continuidade do serviço, assim, eu diria organizada, do serviço sacerdotal. Olha, 400 anos, eu não tenho ideia do que seja isso, né? Nosso país tem 500 anos, 525 anos, né? Então vocês podem imaginar um silêncio da parte de Deus com relação aos profetas. Nós não temos a menção de um profeta que tenha falado pela boca de Deus, por assim dizer, nesse período de 400 anos, ou seja, de Malaquias até João Batista, só depois de 400 anos. Aí aparece quem? Zacarias, que é o pai de João Batista.
que era sacerdote, e está lá fazendo o seu serviço, não é? Era da linhagem de Levi, então podia ser sacerdote. João Batista parece, irmãos, ele tinha direito sacerdotal, porque ele era da família sacerdotal. Mas ele aparece, onde que ele aparece? No deserto. Ou seja, o serviço de João Batista é muito diferente. Ele não está no templo. Olha que coisa. O lugar do sacerdote naquela época era no templo, mas aí aparece João Batista no deserto, pregando, não é, a mensagem que viria mudar toda a história da humanidade, não é? O reino de Deus é chegado, arrependei-vos, não é? Aquele que vem após mim, etc. e tal, assim, falando a respeito da chegada de Jesus. Então, meus irmãos, o caos estava instalado na época de Malaquias. Nós não temos menção sobre algum profeta. O sacerdócio também meio que liquidificou. Nós não temos muitas informações a esse respeito. Nós temos menção em alguns livros históricos de que o sacerdócio meio que permaneceu, mas assim, muito fragilmente, muito fragilmente. Então, a vida espiritual do povo, sim, caiu absurdamente. Então, não havendo, irmãos, pensa bem, não havendo uma liderança conectada com Deus, de verdade, não havendo gente interessada no que Deus quer, porque o início da minha leitura aqui, da nossa leitura, foi assim: se vocês não derem ouvidos. Alguém poderia ler o versículo aí? Onde está assim? Isso. Então, até na quarta passada o Francisco falou, esse ouvir é um ouvir com o coração, é uma coisa intencional, envolve desejo de saber o que Deus quer. E Deus está falando, Deus já sabia, mas se vocês não ouvirem atentamente, se vocês não propuserem no coração, aí vem a intenção, né? É ouvir com a intenção de aprender e aplicar. É isso. E mais uma coisa, irmãos, é assim, vocês podem imaginar Deus se irritando, porque nisso tudo que eles faziam, nessas corrupções todas, o nome de Deus não estava sendo temido, honrado, exaltado. Então era, eu diria, pura religiosidade, sem qualquer compromisso com Deus. Vale tudo. Vale tudo. Essa falta de atenção no que Deus requer de nós é um caminho para a perdição. Eu tenho sem citar, né, irmãos, mas assim, no decorrer da nossa história aqui em Calmon Viana, às vezes eu percebo um certo descuido por parte de uma parte da igreja, um desinteresse. Eu sei que muita gente não pode estar, ou uma boa parte não pode estar nos nossos cultos de doutrina, por exemplo, de ensinamento da palavra de Deus. Mas assim,
Se eu for fazer uma pergunta, por exemplo, né, para toda a igreja, quem nunca veio num culto de quarta-feira? Nós teríamos um bom número. Nunca veio num culto de quarta-feira, nunca esteve orando com a gente, não participaram dos estudos, etc. e tal. E isso, irmãos, isso demonstra na prática esse desinteresse. Não é só por estar juntos aqui, é pelo próprio Deus. Assim, não há uma demonstração de interesse, não há uma cobrança assim. Pastor, e aí? Quando que nós vamos receber um estudo da palavra? Não há cobrança assim, porque há estudo, mas por parte de muitos, está tudo bem, não é? Então, meus irmãos, eu fico imaginando o Deus de toda a glória, o Deus que nós cantamos aqui, que tem o domínio, força e o poder, o nome dele sendo vituperado, né? Não vinculado a uma coisa séria, mas, lá, tem um povo que faz sacrifício lá, mas eles não honram a Deus, eles não temem ao Senhor, eles não tremem na base quando Deus fala. E Deus fala assim, então, Levi, não a pessoa de Levi exatamente, mas a tribo de Levi, apesar do cabeça ter aprontado, né, a tribo de Levi me honrou. Na sua boca não houve iniquidade, porque certamente, irmãos, houve um arrependimento sincero. Eu espero que Levi, né, tenha tido esse comportamento, esse arrependimento no coração pelas coisas erradas que fez, não é? Acredito que sim, não é? E sua descendência então foi presenteada com esta honra de fazer esse serviço a Deus. Mas agora, nesse momento aqui em Malaquias, não é? Deus fala assim, eu fiz um concerto com Levi, um concerto de paz, de bênção, né? E agora eu não posso fazer com vocês, não posso abençoar. Uma das maldições citadas aqui é: eu vou inverter as bênçãos que vocês proferirem, serão maldições. Já pensou, irmãos, um representante de Deus pondo a mão na cabeça de alguém e abençoando, e Deus falou assim: eu não abençoo, eu não estou nisso. E até pior, o sacerdote nessa situação abençoando, e na vida prática da pessoa que supostamente foi abençoada, acontece o contrário. Eu te abençoo com saúde, a pessoa fica doente, enferma lá. É o sentido do texto lá. Aquilo que vocês proferirem como bênção, eu transformarei em maldições. Vai sobrar para o povo. Ué, vocês são representantes do povo. Vocês são a causa do caos no meio da nação, não é? Oi. Sim, continuaram. Continuaram. Sim. Se for. Então, a gente não tem muitas informações a respeito disso, mas eu acredito que Deus sempre preservou, pelo menos
né, assim, um remanescente, não é, para que não fosse definitivamente cortado assim, não é? Porque a gente vê esse serviço lá com Zacarias, né? Não sei se a sua pergunta foi baseada nisso. E Zacarias, tinha gente que temia Deus, que ia ao templo, mas assim, no sentido profético, não houve ninguém. O serviço continuou, ora um pouquinho melhor, ora ruim, não é? Mas nessa época, Deus falou dessa maneira muito severa, não é? E outra coisa, tem uma maldição assim, sobre a semente, a vossa semente, vocês repararam aí? Não sei se a palavra está aí, semente. O 3, isso, eis que vos corromperei a semente, e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então, a palavra semente aqui, ela tem dois aspectos. No texto não é claro. A semente pode ser os descendentes. Aí está. Existem outras versões que dão um sentido assim, ó, tudo que vocês plantarem, inclusive. Então, tudo que vocês plantarem pode ter um sentido duplo aí, né? Vocês podem investir na família da maneira como vocês desejam aí. Eu não vou abençoar, né? Então, a questão toda aqui, irmãos, o nosso Deus, Ele nunca foi um Deus prepotente. A palavra não é prepotência, mas o que pensar de alguém que é soberano, que é único, incomparável, não se assemelha a nada, Ele tem todo o direito, como Criador, como sustentador, como um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus bom. Deus tem o direito de requerer a glória que só a Ele pertence? O que vocês acham? Ele tem esse direito? Não é? Porque o que está pegando é isso aqui. Se Deus tem todo o direito de receber e não está recebendo, as expressões são aqui, ó. Vocês não temem mais o meu nome, vocês não tremem mais na minha presença, não é? Então, Deus está flagrando aqui uma liderança espiritual completamente desvinculada da glória de Deus, não é? Vocês lembram dessa expressão? Cadê? Está no início de Malaquias. Capítulo 1, versículo 6. O filho honrará o pai, e o servo a seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, sacerdotes, que desprezai o meu nome, dizeis: em que nós estamos desprezando o teu nome? E aí continua, né? Essa leitura, ela é bem... É isso aí. É complicado, irmãos. Então, quando falta o temor, tudo entra.
Tudo entra, inclusive a vontade de servir a um Deus que foi criado por mim, na minha mente, no meu coração. Esse risco a gente corre quando nos falta o temor. A gente inventa um Deus e adora aquele Deus segundo o que eu acho melhor, não é? Então, basicamente, irmãos, do versículo 1 ao versículo 9, é essa coisa indigesta para Deus, não é? Tem uma palavra lá no Apocalipse, Jesus se dirige a uma igreja, não é? E a expressão lá, ela é dura de ouvir. Eu vou vomitar vocês da minha boca, diz o Senhor. Vocês estão numa temperatura que não dá para engolir e não dá para saborear. Morna, uma coisa morna. Embora uma sopinha bem morninha assim, né, é bom. Mas a maneira como Jesus está falando ali é assim: vocês são indigestos, eu não aguento, eu vou vomitar vocês. É uma expressão dura, mas Deus não é prepotente. Deus deve ser honrado, não é? De acordo com a sua glória, o seu poder. Deus exige isso das suas criaturas. Nós vemos coisas absurdas assim acontecendo, né, do nosso ponto de vista. Essas expressões duras aqui desse profeta Malaquias. Mas é bem isso, irmãos, não tem para onde a gente correr, não. Ou nós servimos a Deus como Deus quer, ou nós servimos a um Deus que não é o Deus verdadeiro como a gente quer, sim, né? Então isso não pode acontecer. Que haja, irmãos, um temor no nosso coração, não no sentido de adorarmos a Deus por medo do que pode nos acontecer. Não é essa a pegada de Deus para nós. Deus não quer que o sirvamos por medo, mas aquele santo respeito por Deus, isso precisa estar no nosso coração, por causa da sua santidade, por causa da sua presença gloriosa, por causa de sua posição, por causa de quem Ele é. Então, tributar a Deus honra e glória é um mandamento. Aqui ele fala nesse sentido, é um mandamento. Me honrem. Irmãos, nós precisamos entender essas expressões de Deus, não é? Não há outro ser que nós possamos honrar no lugar de Deus. E esse honrar que Deus exige de nós, essa honra, tem a ver com bênçãos, esse reconhecimento de quem Deus é, não acrescenta nada nele, até porque ele não precisa ser acrescentado em alguma coisa. O que poderíamos acrescentar a Deus? Pode chutar aí, você vai errar todas. Não tem como acrescentar alguma coisa a Deus, não tem. Então é uma exigência, é um mandamento de Deus para que nós o conheçamos na plenitude, não é? Esse reconhecimento da nossa parte e essa nossa vida diária que corresponde ao nosso temor a Ele, acrescenta em nós, nunca em Deus. Quando honramos a Deus, nós somos acrescentados. Então é uma coisa muito séria.
entender essas broncas de Deus, essa ira de Deus, não é? Nesse aspecto. Pois não, Sampaio? Se expresse. Sim, mas antes de Cristo ele manda João Batista. É como que um resgate. Olha só, né? Sim, sim, é, sim, é isso, que eu também entendo, né? Parece que Deus dá corda, né? Paulo diz em Romanos, aos Romanos, ele fala que Deus os entregou às suas paixões, não se referindo exatamente aos sacerdotes, mas assim, está falando sobre a humanidade que quis andar autônoma, sem Deus. É como se Deus dissesse: é assim que vocês querem andar? Tentem, tentem, não é? Então, eu acho que João Batista, de forma figurada, é um resgate ao sacerdócio agora diferente, porque João Batista vai introduzir um novo, entre aspas, vai introduzir um novo sacerdócio. Já não vale mais aquele sacerdócio lá, que está no templo agora, lá em Jerusalém, na época de João Batista e Jesus. Agora, João Batista introduz um novo sacerdócio de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas esse é um assunto para uma outra ocasião, não é? Então, acabou. É como se Deus não aceitasse mais. Então, culminou na chegada de Jesus. Um novo tempo, um novo pacto, porque na ceia Jesus usou essa expressão lá. Este é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. A partir daí, Paulo vai explicar isso justamente na carta aos Hebreus. Paulo não, o autor vai explicar justamente isso. O sacerdócio imperfeito, não é? Levítico, araônico, acaba, né? Se extingue, e começa agora um novo tempo, uma nova ordem, novas leis. É maravilhoso isso no livro de Hebreus. Então, eu indico a leitura de Hebreus, né? Vamos ler lá em casa e a gente vai conhecendo certas coisas. Se Deus nos permitir, quem sabe futuramente a gente estuda Hebreus. Aí tem pano para manga. É muito bom, é um estudo um pouco mais aprofundado, né? Porque os termos usados lá têm muito a ver com o Antigo Testamento. Né, sobre leis, cerimônias, etc. Isso no judaísmo, né? Então, terminando, irmãos, eu resumiria esse texto que nós lemos hoje e falamos sobre ele assim: Deus espera de nós o que nós podemos dar de melhor para Ele, que é a nossa vida, a nossa honestidade no serviço a Deus, não é? Um coração transparente diante dEle, diante
da sociedade. E eu vejo também, irmãos, a necessidade de nós, como liderança, atentarmos para essas questões colocadas em Malaquias. A gente pode levar o povo a uma corrupção espiritual se nós não andarmos na luz. A gente pode comprometer a vida do rebanho. Nós, pastores, presbíteros, líderes, não é? Aqueles que assumiram uma posição de liderança, que isso nunca passe pelo nosso coração, irmãos, nunca passe. Recentemente a gente sabe, de um líder que se corrompeu, não é? E comprometeu a saúde do rebanho. Eu acho isso uma vergonha para o Evangelho. Isso traz uma mancha para o nome de Deus. Deus não merece isso, não é? Então, que a gente se comprometa a levar uma vida de seriedade, assim, na presença de Deus, e assim, entre nós também. Fala, Sandra. Isso. Sim. Isso. Daí a importância dos bereanos, né? Os bereanos é aqueles que ouviam Paulo, ouviam atentamente e iam consultar nas Escrituras se o que Paulo estava ensinando estava em conformidade com as Escrituras. Então, se o líder é corrupto, alguém que tem um certo conhecimento pode questionar. E deve questionar, não é? Se o que está sendo ensinado não bate com as Escrituras, então esse líder deve ser confrontado, deve ser arguido, não é? Para que a saúde do rebanho não seja comprometida. Amém, irmãos? É isso que eu entendi dessa leitura e procurei passar. Só uma curiosidade: nós temos sacerdotes, isso é uma curiosidade, nós temos sacerdotes araônicos, ou seja, da linhagem direta de Arão, não é? E nós temos também sacerdotes não araônicos. Isso é uma coisa interessante. Os dois descendem de Arão lá atrás, mas houve uma divisão no serviço desses sacerdotes no tabernáculo e no templo depois. É que os sacerdotes araônicos, eles cuidavam da parte espiritual. O sumo sacerdote entrava lá, os sacerdotes, eles entravam os araônicos entravam no tabernáculo e faziam o serviço lá. Os não araônicos, que eram parentes, né? Eles descendiam de Arão, mas eles eram como que primos distantes, assim, né? Eles eram sacerdotes auxiliares. Então eles cuidavam do quê? Eles cuidavam de matar, por exemplo, os animais, eram auxiliares. Esses sacerdotes cuidavam dos utensílios, não é? Das panelas, dos garfos, das pazes, né? Para mexer no carvão. Eles cuidavam da montagem do tabernáculo,
cuidavam das colunas, das argolas, das cortinas. Então, é só uma curiosidade, né? Havia essa divisão de serviço. Os da linhagem direta de Arão, eles eram os sacerdotes araônicos, e os parentes desses sacerdotes eram também sacerdotes, só considerados não araônicos, eram mais distanciados, né? É o que acontece às vezes numa família que cresce, aí vem primo que casa com prima e aí vai. É uma coisa meio assim, né? Deu para entender essa diferença, irmãos? Alguns cuidavam da parte interna, do culto, da intercessão, né, das orações, do cuidado de dentro do templo, e outros cuidavam mais da parte estrutural, física, né, de tudo o que acontecia ali. O transporte, o tabernáculo era desmontado, e quem poderia carregar? Só os sacerdotes não araônicos. É isso, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de entendermos um pouco mais profundamente esse texto, e provoque em nós um desejo de nunca perdermos o temor do Senhor. E se perdermos, irmãos, não resta mais nada. Aí é vida louca. Aí o barato é louco, né? Como diz aí grila tudo, as engrenagens saem fora, né? E já não presta mais. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu quero compartilhar